objetivo desse evento, para os que têm acompanhado esse nosso ciclo de debates de direito e família e sucessões, que foi organizado, e já agradeço aqui, em parceria com o professor Conrado e a nossa FMP, ele tem por um objetivo muito claro, que é analisar o direito de sucessões brasileiro sob o enfoque da legislação existente, mas também das adequações, doutora Dalgisa, e da contemporaneidade. Vamos pensar que o direito sucessório, nos últimos 20 anos, desde a promulgação do Código Civil e até os dias atuais, sofreu muitas alterações legislativas, mostrando avanços, né, Dalgisa, né, doutora Giselda, que vai trazer aqui maravilhas para nós, que eu já até não vou dar o spoiler aqui, derivados especialmente de decisões judiciais. Mas nós temos um longo caminho para vencer, amadurecer e trabalhar aí, quem sabe, um grupo, como nós estávamos conversando na sala de apoio, de melhorias legislativas. Direito de família e sucessões, ele mexe com um direito que nós temos fundamental, que é o direito à família. Então, eu vim aqui para ouvi-los. Estou extremamente, como diretora do CEAF, gratificada em tê-los aqui conosco. Vou ficar aqui, ouvindo e aprendendo muito. Nesse momento que a gente vai ouvir, com certeza a gente vai ter uma lição clara e brilhante da professora Giselda, como todas as que ela nos dá. O nosso debatedor, o colega Luiz Carlos Prá, é brasileiro, casado, natural de Tubarão, promotor de justiça do Rio Grande do Sul há 24 anos, com atuação nas promotorias de Mostarda, Palmares do Sul, Palmeiras das Missões, e desde maio de 2002 está lotado na 5ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Caxias do Sul, que possui atribuições junto à 2ª Vara de Família de Caxias. Atuou como promotor corregedor de março de 2021 a junho de 2022, formado pela Universidade de Caxias do Sul, no ano de 1994, cursou a Escola Superior do Ministério Público em 1998, especialização em Direito de Família na Universidade de Caxias em 2018, diretor das Promotorias de Justiça de Caxias do Sul nos anos de 2006, 2007, 2012, 13 e 14, coordenador do Núcleo da Serra da Associação do Ministério Público de 2004 a 2014. Atualmente é membro da diretoria do Núcleo de Berefã em Caxias. Eu sou promotora de justiça desde 1995, e estou classificada na Promotoria de Justiça de Família e Sucessões desde 2002. E em razão da especialização das varas em 2015, desde 2015 eu atuo apenas em direito sucessório. E brinco que eu sou a única pessoa em Porto Alegre que gosta de inventário, porque eu gosto de fazer inventário, eu me apaixonei pela matéria e eu vejo assim, muita reserva, muita cautela das pessoas com os inventários. E eu tenho certeza que a fala da professora Giselda vai desmistificar essa ideia de que inventário é um horror, inventário é uma burocracia, porque sempre que eu escuto ela falar de inventário, sempre que eu escuto ela falar de direitos sucessórios, ela mostra como pode ser uma coisa fluida e interessante. A professora Giselda praticamente dispensa apresentações, mas eu vou... Para quem não sabe, que eu tenho certeza que todo mundo sabe, ela é professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, bacharel, doutora e livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, consultora, parecerista, árbitra e ex-procuradora federal. E pessoa, por mim, muito citada nos meus pareceres, sempre que eu preciso de um argumento de autoridade para justificar a minha posição. Olha, uma alegria gigantesca estar aqui. Antes de entrarmos realmente em gravação, conversávamos antes, nós quatro, e ela dizia, a doutora Marta, ela dizia, olha, para nós é uma alegria. Então, para mim é uma honra, sabe? Então, eu agradeço, Conrado, obrigada, viu, por ter me colocado nesse grupo fantástico do CEAF, e eu estou muito feliz por estar aqui. Tem razão, obrigada pela presença da doutora Dalgisa, muito obrigada, doutor Luiz Carlos Prá. Esse grupo está bom demais da conta. Obrigada. Então,
nós falaremos, como está dito aqui nessa primeira tela, sobre o futuro do direito das sucessões. Para chegar na análise do que ainda precisamos dizer no futuro, o que nos falta ainda sobre o direito das sucessões, inicio essa tela com rapidez, apenas para nos lembrar onde está posicionado o direito sucessório no nosso Código Civil em vigor, então, nesses artigos que aí estão, com sucessão legítima, testamentária, inventário e partilha. E tomo a liberdade, e se me permitem, os doutos que estão aqui me ouvindo, desculpe, mas relembrar que o direito das sucessões cuida da transmissão. O verbo para direito das sucessões é o verbo transmitir. Então, da transmissão da titularidade de direito e também de certas obrigações que compunham esse acervo da pessoa que agora falece. É o nosso 5º livro do Código Civil, é a última parte do nosso código, né? O 5º livro da parte especial do Código Civil, e nós aprendemos direito das sucessões na faculdade, depois de direito de família, quando nós estamos já com o pé na porta de saída, não é não, doutora Dalgisa? Saindo da faculdade, jovens, muito jovens ainda, o professor diz assim, o morto. Antigamente não falava morto, não falava falecido, porque essas palavras parece que traziam azar. Então, era o de cujus, porque daí, falando em latim, parece que embelezava o morto, né? Eu praticamente não uso essa expressão em latim, embora eu tenha estudado latim por 5 anos na minha vida, mas eu não gosto por isso, porque me parece que mascara um pouquinho a figura do defunto. Por que não falar? Se direito das sucessões pressupõe a morte, se nós não falamos de sucessões antes da criatura falecer, por que não parar com medo que nós temos de falar de morte, bater na madeira rapidinho quando falamos desses assuntos? Então, coloquei também aqui, rapidamente, a sucessão causa mortes, como transmissão imediata da herança, logo que há aberta a sucessão. Lembrando aqueles que não são os promotores, os procuradores que nos ouvem, pedindo desculpa a eles, lembrando que a abertura da sucessão equivale ao momento exato da morte de quem falece. Logo que aberta a sucessão, aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. E quando diz ali logo, significa imediatamente, simultaneamente com o momento da morte. Se falecer agora, vejo aqui, são 10h13, se o falecimento se der aqui, exatamente às 10h13, pela ficção do droit de saisine, por força dessa ficção jurídica, então, imediatamente já se transmitem o patrimônio do falecido, ainda que aqueles que vão sucedê-lo não saibam que ele sequer tenha falecido, né? Faleceu no hospital, está lá dentro, os médicos ainda não comunicaram, nem sabem do falecimento e já são os novos titulares, por força dessa ficção, que está descrita aí nessa última tela. Vou passar. Se nós vamos aqui falar de direito sucessório, quero traçar com rapidez o seu perfil do direito sucessório, e já falei agora mesmo a respeito disso. Se trata da transmissão das titularidades da pessoa que falece. Tem 2 pressupostos, sem eles, pressupostos. Se não houver essa pressuposição, não estamos falando ainda de direito sucessório. O primeiro deles, certamente, é a morte, e o outro é a vocação hereditária. Nós precisamos dessas 2 coisas para poder falar de direito sucessório. A morte põe fim à existência da pessoa natural, e a vocação, a chamada para herdar, a vocação hereditária, é aquela que está instituída por lei, para nós, especialmente no 1829, ou no silêncio, ou instituído pelo próprio testador, pelo próprio falecido, se por acaso ele fez testamento.
essa ordem que está aí no artigo 1829, esse rol preferencial, esta ordem de vocação hereditária, é uma relação preferencial. O legislador, quando estabeleceu essa ordem, ele imaginou que, assim fazendo, ele estaria colocando uma ordem que o próprio falecido teria escolhido se lhe perguntassem antes. Então, parece que aqui a ideia é de o legislador falar pelo morto que não testou, não fez as suas disposições de última vontade, né? Então, todo mundo se recorda, 1829 se compõe de 4 incisos e faz a chamada para herdar, com complementações da concorrência sucessória e tudo, mas faz a chamada para herdar nesta ordem. Primeiro, os descendentes. Se o morto não deixou descendentes, os ascendentes. Se o falecido não deixou descendentes nem ascendentes, então daí o cônjuge, e na redação original do 1829, agora complementada esta terceira chamada para herdar, é complementada pela pessoa do companheiro também. Inciso terceiro, cônjuge ou companheiro. Não está escrito na redação original, mas é assim que se lê nos dias atuais. Nós voltamos depois a falar disso. E inciso quarto, se não tiver nenhuma das pessoas anteriormente mencionadas, se não tivermos essas pessoas, então, em quarto lugar, a herança será endereçada aos parentes colaterais do morto até o quarto grau dessa colateralidade. Nós vamos tratar do nosso assunto, passadas essas pequenas observações iniciais, nós vamos tratar do nosso assunto, se tiverem de acordo, com recortes temporais para análise do nosso tema, que é a busca de enxergar como deve ser o futuro do direito das sucessões, né? Então, fazer recortes temporais, como está mostrando aí nessa tela, um recorte temporal pretérito, quer dizer, do passado, e esse passado nós vamos começar em janeiro de 2002, que é o tempo da promulgação do código que está em vigor. Ele foi promulgado em 2002, então escolhi o recorte temporal começando dali, e chegando até março de 2020. Por que março de 2020? Porque é ali que nós, aqui no Brasil, efetivamente começamos o isolamento pandêmico, o isolamento por conta da Covid, e esse mês é um mês que, para todos nós, sem diferença entre um ou outro, este mês de março de 2020 marcou as nossas vidas. O segundo recorte temporal, vamos dizer, é um recorte temporal excepcional. Desse tempo de excepcionalidade até quando nós não sabemos, né? Começando, eu escolhi 13 de março, porque aqui onde moro, foi no dia, e na escola onde leciono, foi no dia 13 de março que nós começamos efetivamente a entender que estávamos dentro de um período pandêmico e que tínhamos que tomar outras decisões diferentes dessas que tomamos hoje. Até quando? 21? Não foi. 22, nós estamos quase no final desse ano, e não temos certeza se nós terminamos. Estávamos achando que sim, mas parece que tem novo vírus, etc., já nos alertam para isso, tá bem. Então, não sabemos até onde vai esse recorte temporal excepcional. E depois, por fim, o recorte temporal futuralizado, quer dizer, aquele do futuro. Quando ele vai começar? Depois da pandemia, provavelmente nós vamos ter mais modos de modificar aquilo que não está de acordo, tendo em vista um futuro mais adequado relativamente ao direito das sucessões. Estão de acordo que a gente possa fazer esse caminho? Obrigada. Então, primeira parte, primeiro recorte temporal. Como eu já disse, desde 2000,
2002 até 2020, as duas principais coisas ocorridas nesse tempo, nesse recorte de tempo aí, foram essas. A inconstitucionalidade do artigo 1790 e a regra a ser aplicável nos casos de concorrência sucessória com descendência híbrida do autor da herança. Esses dois assuntos que sempre nos deixaram bastante incomodados desde a promulgação do Código, muito incomodados desde a promulgação do Código, eles foram resolvidos, afinal de contas, pelo Poder Judiciário. Então, a inconstitucionalidade do 1790, por meio desse recurso extraordinário que está aí apontado o número, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, isso ocorreu em 2017. Nós também não sabíamos como fazer, gostei tanto desse assunto, ele engasgava tanto, doutora Dalgisa, doutor Luiz Carlos, ele pegava tanto na minha cabeça que eu acabei escrevendo a minha tese para professor titular da Faculdade de Direito nesse assunto, né? Como se dá a concorrência sucessória do cônjuge e agora do companheiro, se essa concorrência se der com descendência híbrida, quer dizer, filhos comuns mais filhos exclusivos do falecido. Nós voltamos a olhar melhor esse assunto. Esse, por sua vez, essa solução do assunto se deu por força desse recurso especial no ano de 2019, sob a relatoria, parabéns, Rio Grande do Sul, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Então, indo para frente, para examinar um pouco melhor, olha aqui, primeiro dos assuntos, inconstitucionalidade do 1790. Então, antes do reconhecimento dessa inconstitucionalidade deste artigo, o artigo 1790, ele não existe mais, ele alinhava os direitos sucessórios de quem vivera em união estável. Então, quando um deles faleceu, o que eles tinham de relacionamento familiar era a união estável. Os direitos sucessórios estavam neste artigo, diferente dos direitos sucessórios de quem havia sido casado, porque os direitos sucessórios de quem havia sido casado estavam lá na sucessão legítima, né? E esse artigo 1790, olha, nas disposições gerais do direito sucessório, sabe? Parece uma coisa assim de segunda categoria, então deixou lá, não colocou dentro da sucessão legítima. Como isso incomodava? Como isso incomodava? E então, antes, na chamada hereditária dos descendentes e dos ascendentes, eram chamados para herdar concorrentemente o cônjuge, também hoje o companheiro, mas em regências legais distintas, como eu acabo de dizer, o 1829, na sucessão legítima, direitos sucessórios do cônjuge sobrevivo, e o 1790, direitos sucessórios do companheiro sobrevivo. Aqui estão os dois artigos, mas eu creio que nós não precisamos olhá-los, depois as pessoas, ou se quem estiver nesse momento assistindo, tiver a chance de ler os artigos, podia deixá-los ali do seu lado para continuarmos acompanhando. Nota que nessa tela, eu estou aí entre aspas, né? Porque se trata de parte da emenda do julgado de relatoria do ministro Barroso, naquele recurso extraordinário que antes mencionei. Então, olha quantos anos de vigência do Código, quantos anos nos debatemos por isso. A distinção foi debatida e a constitucionalidade do 1790 foi posta à prova. Tribunais mais avançados, lá vou eu de novo elogiar os gaúchos, né? Tribunais mais avançados, como o do Estado do Rio Grande do Sul, tinha mais facilidade para dizer da inconstitucionalidade. Tribunais mais conservadores, como o do meu estado, de São Paulo, faziam as duas coisas, mas preponderava a constitucionalidade
do artigo. E assim, espalhado pelo Brasil todo, decisões distintas para situações iguais. Isso não pode acontecer. Nós não somos da área do direito para decidirmos diferente em situações que são iguais. É ou não é? Isto não é o senso de justiça que nós aqui sempre estamos esperando. Olha o que o ministro disse nessa parte que eu selecionei. O artigo 1790, ao revogar as leis da década de 90, 94, 96, leis que diziam especialmente sobre direitos sucessórios de quem vivia em união estável, e o ministro diz, revogar as leis, efetivamente revogou, e discriminar a companheira ou companheiro, dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa ou marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, né? O da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e, finalmente, o princípio da vedação ao retrocesso. O princípio da igualdade, o princípio da dignidade humana, nós os conhecemos muito bem e podemos entender, comparando entidades familiares advindas do casamento ou da união estável, nós temos que entender, graças à Constituição, que se tratam ambas de entidades familiares com proteção constitucional equivalente. É isso que nós temos na nossa Constituição, e o ministro, então, tinha toda a razão. Quando ele disse o terceiro princípio, vedação à proteção deficiente, era isso, o 1829 tratava mais longamente dos direitos sucessórios do companheiro do que o 1790 tratava dos direitos sucessórios do companheiro sobrevivo. É por isso que ele fala proteção deficiente. O 1790 protegia com deficiência, a menos, com direitos bem inferiores à sucessão do companheiro sobrevivo. E quando ele disse, afinal, o princípio da vedação do retrocesso, ele estava se queixando da revogação, se queixando com certeza, ele estava certo, da revogação daquelas duas leis. Não tem lei perfeita, doutor Luiz Carlos, não tem, mas essas duas leis, elas foram fantásticas, foram leis infraconstitucionais, e então, depois da Constituição de 88, que fazia essa equalização, não são iguais, mas tem equalização entre as duas entidades, entre as entidades familiares vindas do casamento ou da união estável, essas leis vieram, uma em 94 e a outra em 96, para fazer a regulação infraconstitucional. E essas leis foram revogadas. Então, como último princípio, o ministro diz vedação ao retrocesso, proibir andar para frente. Eu vou corrigir. Proibir andar para trás, né? Voltar ao passado, depois de um significativo avanço da nossa esfera de sociedade em relação a essas leis importantes. Mudo de tela, e aqui é a decisão do ministro em dois momentos que também fiz recorte. Olha só, no voto do ministro. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do 1790 por violar a igualdade entre as famílias consagrado no artigo 226 da Constituição Federal, bem como os princípios. Então, ele fala de novo dos princípios. Os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da proteção deficiente. E, afinal de contas, ele diz, assento para fins de repercussão geral. A seguinte tese é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiro prevista no artigo 1790, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do 1829. Pronto. O companheiro, com isso, saiu
lá das disposições gerais, porque a casinha, o habitat legal, deixou de existir e mudou-se para outro habitat legal, o 1829, onde estavam os direitos sucessórios da pessoa que agora sobreviva, havia sido casada com o falecido. Também gostaria agora de falar daquela segunda, essa que acabamos do ministro Barroso, então, um recurso extraordinário do nosso STF. O outro assunto no nosso STJ, o assunto que resolveu a concorrência sucessória com descendência híbrida do autor da herança, de relatoria do ministro Sanseverino. Então, nessa tela, eu escrevi para procurar explicar isto. O legislador não previu a incomum hipótese de o falecido ter deixado descendentes comuns, quer dizer, comuns entre o sobrevivo e aquele que falece. Então, descendentes de ambos. E descendentes exclusivos do falecido, de um primeiro casamento, enfim, de uma relação extramatrimonial, seja como for, descendentes só do morto. Então, esses são os descendentes chamados exclusivos. Não fez o legislador essa hipótese de concorrência híbrida, né? E para que o cônjuge ou companheiro sobrevivos com eles concorresse. Nós tínhamos regras para a concorrência com descendentes comuns, nós tínhamos regras para a concorrência com descendentes exclusivos e não tínhamos regra para a junção desses dois tipos de descendência. Então, não sabíamos como aplicar. De novo, era uma situação bem difícil, porque aqui se dizia, considera todos como se fossem comuns. Considera todos como se fossem exclusivos. E lá, de novo, nós tínhamos decisões diferentes por todo o país, né? Decisões diferentes para situações familiares e sucessórias idênticas. Então, não tínhamos essa ausência de previsão para essa hipótese de concorrência com descendência híbrida. Ela, mostrei ali atrás, foi resolvida nesse recurso especial no ano 2019, ministro Sanseverino. Então, olha esse pedaço. Vamos ler junto comigo. A jurisprudência oscilava entre determinar a reserva da quarta parte para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente e não determinar essa reserva operando a partilha em quinhões iguais. Isto era uma coisa tão grosseira de ser vista, tão inconveniente para o direito, que nós não sabíamos como mais resolver. E a grita foi, porém, um código promulgado em 2002, que entrou em vigor em 2003, o assunto só foi resolvido em 2019. E o ministro resolveu desta maneira, que a solução seria a de não reservar a quarta parte. Então, esta foi a decisão do ministro. E não importa se nós gostamos ou não gostamos dessa, eu preferia que ele dissesse para reservar a quarta parte, né? Então, se gosta ou não gosta, não importa. O melhor de tudo é para a sociedade, que agora sabe exatamente o que vai ser no seu caso concreto quando estiver em juízo numa situação como essa, que agora se aplica isto. Não reserva a quarta parte, considera todos os quinhões sucessórios como iguais entre todos eles, todos os descendentes comuns ou exclusivos e o cônjuge ou companheiro que com eles concorra. Esta foi a parte, então, do primeiro recorte temporal, e com os dois assuntos que, para mim, são os especiais ocorridos nesta fase. Vamos começar a olhar agora
esse tempo de excepcionalidade, né? Eu chamei excepcionalidade para falar desse nosso tempo de pandemia. O que aconteceu de diferente no direito sucessório nesta hora, nesta época? Então, recorte que eu escolhi começar ali em 13 de março, pelas razões que expliquei antes, e não sei aonde que se encerrará este recorte temporal. Para nós analisarmos, como eu disse, as principais adaptações que a ordem pandêmica produziu entre nós de um dia para o outro, em sede de direito das sucessões. Escolhi essas 4 situações. O chamado testamento de emergência, escolhi mostrar e lembrar, por conta do provimento número 100, a ampliação da facção de testamentos, especialmente os testamentos públicos, a ampliação também do que nós temos chamado de planejamento sucessório, coisa que nunca fizemos no passado, aumentou demais o número de planejamentos sucessórios, e, afinal, aqui escolhi também a ampliação da facção de diretivas antecipadas de vontade, as DAVs. Vamos olhar um por um pouquinho mais pausadamente. Sobre o testamento de emergência, nós já tínhamos essa regulação no Código Civil ali, no 1879, que dizia, em circunstâncias excepcionais, a nossa circunstância excepcional, atendendo o artigo, que é lá de 2002, a nossa era a pandemia, em 2020. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, nós já tínhamos essa previsão, só que não usávamos isso, não falávamos de testamentos de emergência quase. Era muito raro, mas muito raro. E aqui, durante a pandemia, isso foi acontecendo mais vezes e se compreende qual a razão, né? Validade, olha, quais são os requisitos? Então, a circunstância excepcional foi a nossa Covid-19. Ausência de testemunhas, até porque quem tivesse com Covid à beira da morte não podia ter testemunhas ali, não podia chamar pessoas para testemunharem. E deixar a cargo depois da confirmação do juiz após o falecimento desse testador de testamento de emergência. Então, e a ineficácia? A validade está ali. Quando não ocorreriam os efeitos derivados desse negócio jurídico unilateral? Se não houver confirmação do testamento 90 dias subsequentes ao fim da circunstância excepcional. Então, quem fez testamento de emergência, e se não confirmou nos 90 dias subsequentes ao final da circunstância excepcional, é que nós não sabemos quando termina a circunstância excepcional. Haverá de ser dito para poder aplicar corretamente esse assunto da ineficácia dos 90 dias, quando que termina isso? Quando começa? E quando terminam esses 90 dias, né? E lembrando que sobre esse assunto temos esse enunciado 611 da 7ª Jornada de Direito Civil. E lembrando que em 2020, essa Lei 14.010 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia. Então, esse o testamento de emergência. Quem muito bem escreveu sobre isso, se tiverem interesse em ampliar leituras e tudo, foi o professor Zeno Veloso, a quem aqui, me permitam, quero render minhas homenagens, porque foi um dos nossos grandes juristas, infelizmente colhido pela Covid. Olha que situação, né? Ampliação da facção dos testamentos não de emergência, mas dos testamentos, dos demais testamentos ordinários, especialmente os testamentos públicos. Pessoas que nunca pensaram em fazer testamentos, né? Começaram a ir ao tabelião, à busca do tabelião, do cartório, para fazer os seus testamentos, com medo de falecer
e não ter a expectativa de como endereçar a parte disponível do seu patrimônio. Olha, para isso também nós tivemos a sorte de ter o provimento número 100. O CNJ editou esse provimento em 2020, e esse provimento dispôs sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-notariado. E foi um significativo avanço, conforme eu mostro aqui, eliminação da burocracia, racionalização do trabalho, facilitando a vida dos usuários sem prejuízo da manutenção da fé pública. Por quê? Por conta dessas, eu vou apenas mencioná-las, não temos tempo de cuidar disso, fica aqui a sugestão, eventualmente, para nós termos um outro encontro como esse, especialmente sobre o provimento 100, a facção de testamentos, o direito sucessório, pela visão do cartório de notas. Eu tenho sugestão de cartório de tabeliã para oferecer, se tiverem interesse. Então, uma assinatura eletrônica notarizada, certificado digital notarizado, assinatura digital, biometria, videoconferência, ato notarial eletrônico, entre outros. No pé desta tela, eu tenho a sugestão de leitura para esse assunto. No site do Migalhas tem bons estudos sobre tudo isso que nós estamos falando, mas sobre esse assunto coloquei aí exatamente qual. Escritura pública do testamento por via digital eletrônica, aqui também continuo mostrando sobre o provimento número 100, videoconferência notarial, para captação do consentimento do testador e das testemunhas, assinatura digital do testador e das testemunhas, assinatura do tabelião de notas, por certificado digital, esse que está descrito aí, demonstração da capacidade da livre manifestação das partes, declaração de data e horário da prática notarial, indicação do livro, página, etc. Então, foi um avanço, uma coisa bem realizada para atender esse tempo de excepcionalidade. Planejamento sucessório, chamado planejamento sucessório, esse também, o seu número cresceu demasiado. Fazíamos planejamento sucessório antes da pandemia, sim, mas eles não eram muito... Assim como brasileiro não fazia testamento. Ainda não faz, que é uma maravilha, mas o percentual aumentou. Eu tenho a informação de que no censo de 2010, que tinha sido o nosso último censo, era cerca de 2% dos brasileiros que faziam testamento. Nesse censo que nós estamos realizando agora, pelo menos quando eu mesma fiz o meu próprio censo, não me perguntaram nada disso. É engraçado, acho que eu fiquei naquela fila dos que falam menos. Então, perguntaram quanto que eu ganho, quem que eu sustento, umas coisinhas assim só. E eu pensando, vai perguntar se eu tenho testamento? Pergunta se eu tenho testamento. Porque eu queria ver qual é o percentual de brasileiros. Então, mas acho que nós não vamos ter essa resposta. Então, falando do planejamento sucessório, olha aí um conceito que é de Daniele Teixeira, nessa obra, Arquitetura e Planejamento Sucessório, que ela coordena, e que é uma obra muito boa, acho que já com 3 tomos, uma beleza. Então, ela diz o seguinte, que planejamento sucessório é um instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. Então, visa... São duas as regras de ouro, e quem diz isso, mencionados aí embaixo, os lugares de onde estou retirando esse assunto, tanto o artigo da professora Daniele Teixeira, quanto esse que vou mencionar agora, do professor Flávio Tartucci. Ele diz,
duas regras de ouro: proteção da legítima, a cota dos herdeiros necessários, previsto no artigo 1845, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Ponto de interrogação, porque aqui nós não temos resposta ainda. Vamos falar desse assunto logo a seguir. Vedação de pactos sucessórios. Olha lá, doutora Dalgisa, né? É o famoso artigo 426, que enseja a nulidade absoluta dos contratos que tenham por objeto a herança de pessoa viva. Como esse assunto é polêmico, mas como ele é bonito, doutor Luiz Carlos, não é? Nós vamos voltar muitas vezes a falar disso até darmos uma visão, quiçá, distinta para esse artigo 426 do Código Civil, que é norma cogente. E é por isso que, se ele não for observado, o resultado disso é a nulidade absoluta dos contratos, inclusive do planejamento sucessório que o contenha. Eu sei de advogados que eu conheço aqui pela minha região, principalmente, que fazem pacto sucessório do jeito que o cliente quiser. Eu acho um perigo fazer uma coisa como essa. Um perigo. Por tudo é antiético no meu ponto de vista, porque a pessoa falecendo aquilo não vai dar certo. Certamente encontrará os obstáculos de eficácia lá quando estiver sob a visão do Poder Judiciário. Então, eu acho difícil. Outros advogados, deixa eu contar, colocam no pacto, no planejamento sucessório, colocam disposições que fere, né, que fere o artigo 426, mas tomam o cuidado, se o cliente insistir, tomam o cuidado de tomar a termo a declaração do próprio cliente, que ele foi informado, que lhe explicaram claramente que pode não dar certo. Bom, quais são os principais, só para a gente anotar, quais são os principais instrumentos do planejamento sucessório, né? Nessa tela e na outra, eu aponto os principais. Primeiro, a escolha por um ou outro regime de bens no casamento ou na união estável, até mesmo um regime atípico, misto e com previsões específicas. Constituição de sociedade, no caso das holdings familiares, para a administração e até partilha de bens no futuro. Formação de negócios jurídicos especiais, como acontece no trust. Realização de atos de disposição de vida, como doações, com esse ou acho que não precisa, com ou sem, acho que faltou a palavra, com ou sem reserva de usufruto, e pós-mortem, caso de testamento, com cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Efetivação de partilhas em vida e cessão de cotas hereditárias após o falecimento e outros instrumentos querem ver. Celebrações prévias de contratos onerosos, como de compra e venda, e cessão de cotas, dentro das possibilidades jurídicas do sistema. Eventual inclusão de negócios jurídicos processuais nos instrumentos de muitos desses mecanismos. Pacto parasocial que se dá em acordos antecipados de acionistas ou sócios. E contratação de previdências privadas e abertas, seguros de vida, fundos de investimento. Tirei tudo isso desse artigo, já mencionado em tela anterior, da doutora Daniela, que se chama Planejamento Sucessório. O que é isso? Lá no Migalhas. Aconselho a leitura. Também ampliou nesse tempo de excepcionalidade as chamadas diretivas antecipadas de vontade. Doutora Adalgisa, doutor Luiz Carlos, eu quero lhes dizer, e aos demais que nos assistem ou nos verão no futuro, que eu mesma tenho testamento público
e eu mesma tenho diretiva antecipada de vontade. Então, o que são essas DAVs, como a gente as chama, né? É um negócio jurídico unilateral, é uma declaração de vontade destinada a produzir efeitos que o declarante pretende e que o direito reconhece para quando estiver em estado de terminalidade de vida e impossibilitado de manifestar qualquer vontade. Do que se trata, então? Chamam-no por aí de testamento vital. Esse nome não pode ser utilizado, porque testamento é, sim, negócio jurídico, mas com eficácia após morte. A eficácia do testamento é depois que o testador falece. Nas diretivas antecipadas, aquilo que ele escolher, nós vamos já dar uma espiadinha melhor, aquilo que ele escolher para si mesmo, quando estiver em estado de terminalidade, vai produzir eficácia estando ele vivo. Então, quando se diz testamento vital, é um substantivo que não combina com adjetivo, juridicamente falando. Esse nome, diretivas antecipadas de vontade, consta das normas deontológicas do Conselho Federal de Medicina. Então, é assim que a medicina chama essa situação, e conforme eu escrevi nesse conceito, as DAVs são essa declaração de vontade destinada a produzir efeitos que o declarante pretende e o direito reconhece. Nós vamos olhar já um pouquinho mais, com mais paciência, esse assunto. O que as DAVs visam? Primeiro, garantir ao paciente que sua vontade será atendida no momento de terminalidade da vida e de irreversibilidade do estado de sanabilidade. Então, qual é o momento em que produzirá eficácia essa escolha que o declarante tiver feito enquanto estava com plena capacidade, ele tiver feito a respeito de si mesmo, na escolha de que quer continuar sendo tratado de qualquer jeito, mesmo estando em estado de terminalidade. Deixa eu tentar explicar, mesmo sendo um conceito da área de saúde, da área da medicina. Estado de terminalidade é aquele em que nós nos encontramos quando não há mais nada a fazer. É a impossibilidade total de retorno à sanabilidade. Então, nesse momento, entre nós, é o que mais acontece, se chama a família. Qual de nós talvez não tenha passado por isso, né? Chama a família e diz, não há mais nada para fazer. O que a família escolhe? E a família sofre demais para fazer a escolha de interrupção dos tratamentos e o endereçamento dessa pessoa, a transferência dessa pessoa para os cuidados paliativos apenas, né? Entender que nós não estamos falando de eutanásia, não estamos falando de suicídio assistido, não estamos falando de nada disso, estamos falando de ortotanásia, especialmente isso. Então, nós estamos aqui na tela, o que visa? Garantir ao paciente que a sua vontade será atendida quando ele estiver naquele estado de terminalidade da vida e irreversibilidade do estado de sanabilidade. E, por outro lado, garantir ao médico um respaldo jurídico para a tomada de decisão em situações conflitivas. Quero falar, deixa eu dar uma espiadinha na outra tela. Eu tenho ela aqui, mas deixa-me falar aqui só mais uma situação. Quem não tem diretivas antecipadas de vontade, se encontrar um dia em situação de terminalidade, de terminalidade da vida, a família é que resolverá. Não tenho problema para contar que comigo mesma, com a minha pessoa, aconteceu isso relativamente à minha mãe. Então, eu tenho dois irmãos, nós 3 filhos da mesma mãe. E eles são mais velhos do que eu.
quando ela, antes, no momento de falecer, se encontrava nesse estágio de terminalidade da vida, nós fomos chamados. E lá fomos e o médico disse, não há mais nada para fazer. E se notava que não havia mesmo, né? E um sofrimento absurdo. E o que vocês querem que eu faça? Que conduza apenas para os tratamentos paliativos, até que a morte ocorra ao seu tempo. Isso é ortotanásia, ao seu tempo, não antecipando morte nem nada disso. Os meus 2 irmãos mais velhos foram embora. E eu fiquei sozinha com a decisão. Por isso que esse assunto tanto me comove, tanto fala muito comigo de perto, né? Ali, naquele dia, a decisão que eu tomei, ela é lavrada num termo no hospital, e aquilo garante esse respaldo jurídico para o médico que vai retirar dos tratamentos convencionais e passar, eu vou usar 2 adjetivos agora, que são utilizados na linguagem médica e nas resoluções do Conselho de Medicina. Tratamentos fúteis e inúteis. Na terminalidade de vida é assim que acontece. Então, o médico retira desta fase e conduz aos tratamentos derivados, os tratamentos paliativos, que são aqueles que vão evitar as dores do paciente, o mal-estar, até que a morte advenha. Não se sabe quando, até que a morte advenha. Não temos uma legislação específica no Brasil sobre esse assunto, não temos. Temos apenas já mencionei, né, normas deontológicas, normas que são essas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Olhando, mostrei 2 principalmente, a de 2012, a 1995, essa resolução dispõe exatamente sobre diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Né? Exatamente. Veja o nome, diretivas antecipadas de vontade. A outra que combina e fala com ela, concorre com ela, é o Código de Ética Médica. E então essa que é essa lei, essa resolução 1931 do ano de 2009. E eu precisaria explicar, afinal, talvez um pouco melhor, o que é paciente terminal. Quando é que nós nos colocamos nessa... Estaremos nós todos, eventualmente, não nós todos, aqueles de nós, os humanos, que estiverem nesse estado, como é que se compreende isso? Então, tiro da literatura médica esse conceito. Paciente terminal é aquele cuja condição de insanabilidade é irreversível, independentemente de ser tratado ou não, apresentando alta probabilidade de morrer em tempo relativamente curto. Está aí a fonte de onde retirei esse assunto. Acho que convém dizer também que nas diretivas antecipadas de vontade, nós, se formos os declarantes dela, nós podemos fazer a escolha. Se queremos continuar sendo tratados, como disse ali, é irreversível, independentemente de ser tratado ou não. Nós podemos escolher se queremos continuar sendo tratados até morrer, mas continuando com o tratamento médico específico, não o paliativo, aquele médico específico mesmo. Ou escolher não ser mais tratado e ser conduzido para o tratamento paliativo. Eu conheço uma pessoa, quer dizer, as pessoas não contam essas coisas uns para os outros, né? Mas eu conheço uma pessoa daqui, uma pessoa bem destacada, um jurista, ele tem essa declaração, a dele, a diretiva antecipada dele, ele escolheu continuar sendo tratado. Tem até um fundo, uma reserva financeira tal, para que ele possa continuar sendo tratado se o plano de saúde disser, não pago mais a partir daqui. Então, ele faz essa escolha. Na minha, não. Na minha, eu escolho não ser tratada.
Aquelas situações até aqui são as que compreenderam o segundo recorte temporal, queridos amigos, viu? E agora nós vamos para a futuralização mesmo do direito das sucessões. O que nós temos que resolver? O que ainda está pendente? Né? Vamos dar uma olhadinha. Eu escolhi, essa é a parte 3, eu escolhi 3 assuntos principais. Não são os únicos, mas eu escolhi 3 assuntos principais. Primeiro, a legítima dos herdeiros necessários. O Instituto da Legítima deve sofrer modificações? Outra indagação. O companheiro é herdeiro necessário ou não? E a quarta, né? Todas essas coisas estão pendentes para nós. Pacta corvina e pacto antinupcial. É possível renunciar antecipadamente à herança? Esses assuntos, para mim, são os fundamentais. Tem muitos pendentes, mas esses 3, para mim, são os fundamentais, por isso eu os escolhi. Vamos olhar? Vamos repensar a legítima dos herdeiros necessários, né? Como é que hoje é para nós? Então, a pessoa forma o seu patrimônio, por exemplo, e se escolher fazer testamento, pode fazê-lo apenas a respeito de até 50% desse patrimônio, resguardando o outro 50%, que se chama a legítima dos herdeiros. Nessa parte, o testador não pode colocar disposições de vontade, sua última vontade, e se o fizer, depois tem que retroceder. Depois que ele falecer, retrocede, para recompor os 50% da legítima. Então, a legítima usar uma expressão aqui que não é português bom, mas a gente entende, imexível. A legítima não pode ser tocada, né? Então, temas para nossa reflexão. Quais foram os fatores de outrora que justificaram a criação desse instituto? Por que fazer essa reserva patrimonial para determinadas pessoas que são os herdeiros necessários? Quem são eles? Descendentes, ascendentes, cônjuge. É o que está escrito no 1845, e a pergunta que nós cuidaremos a seguir é: cônjuge ou companheiro ou só cônjuge? Se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Né? Então, fazer essa reserva de legítima, o que levou isso? O perfil, vou falar só de Brasil, o perfil do brasileiro do século anterior, porque isso já estava no nosso Código Civil de 16. Então, um perfil que tinha essa valorização, não da pessoa, do descendente, ascendente, mas uma valorização, uma preocupação tão grande com o patrimônio, uma preocupação patrimonial, que dizia assim, meu Deus, precisamos fazer qualquer coisa para que pelo menos a legítima vá para os herdeiros dessa criatura, tem que proteger. Mas, se me permitem, já que falo disso, e do século passado também, ainda à luz do código anterior, o professor Baiano, quer me ajudar? O famoso professor jurista de direito civil falecido da Bahia. Quem? O que ela falou? Bom, daqui a pouco eu lembro e falo. Mas ele disse, Orlando Gomes, pronto, lembrei. Então, o professor Orlando Gomes dizia o seguinte, que legítima é o sinônimo da vagabundagem dos herdeiros. E eu acho que ele tinha, não era com essa linguagem que ele dizia, mas ele usou a palavra vagabundo. E eu acho que ele tem certa razão, porque nós temos até um ditado que diz assim, pai nobre, filho rico, neto pobre, não é? Nós não temos esse ditado. Eu olho aqui para o meu estado e lembro da família Matarazzo, que
os famosos imigrantes riquíssimos, né? Chegaram aqui no Brasil. Quem chegou, o primeiro Matarazzo, começou a fabricar sabão e foi crescendo tanto que ficou tão bem de patrimônio, recebeu o título de Conde Matarazzo. Então, pai nobre. Os filhos do conde foram ricos, porque herdaram tudo aquilo. E os netos hoje não têm mais nada, porque os filhos que herdaram não deram a continuidade de construção do patrimônio, porque não foram bem preparados para essa continuação. Não posso dizer que os Matarazzos da atualidade sejam pobres, mas são muito diferentes financeiramente falando, economicamente falando, do que o seu avô, o conde. Se esses fatores de outrora ainda são legítimos e são relevantes nos dias atuais. Se nós temos suficiência ou se há insuficiência de motivos para sustentar a permanência do Instituto. Sempre falando da legítima, nós devemos pensar em removê-la completamente da lei civil ou simplesmente se nós devemos promover alterações nesse instituto. Olha os fundamentos, a fundamentação moderna dos tempos atuais, né? Da manutenção da legítima. Quem fundamenta no sentido da manutenção diz que a razão principal é a solidariedade familiar. Solidariedade é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Constitucionalização do direito privado. Interpretar os institutos jurídicos à luz da Constituição. Essas premissas são verdadeiras. Quem as defende, a pessoa não está errada. Elas são verdadeiras. Porém, entretanto, fica a questão. A preservação da legítima é um imperativo necessário à concretização da solidariedade familiar? Olha como isso é bom de pensar para o futuro. Vamos lembrar de outros países, da Common Law, do Civil Law, que não tem legítima, não tem legítima. Então, o testador tem total liberdade de testar. Será que, não tendo legítima, aquela família é solidária? Nós poderíamos afirmar que nos países que não têm a proteção da legítima, as famílias não são solidárias. Não é o Instituto da Legítima que produz, ou não, a solidariedade familiar. Minha resposta, eu coloquei aqui, a prioristicamente, é negativa. Não é um imperativo necessário para a concretização da solidariedade familiar. Liberdade de testar. A liberdade de testar, para quem tem herdeiros necessários, ela é parcial apenas, né? Nós sabemos, a pessoa que tem herdeiros necessários testa apenas a respeito da cota disponível. A indisponível é o que nós chamamos de legítima. Olha o professor Orlando Gomes aqui, que a legítima, na última linha, que a legítima correspondia a uma verdadeira fábrica de vagabundos. Foi assim, essa está entre aspas, é assim que está escrito lá, dito por ele. A liberdade de testar desenvolve a iniciativa individual, porque não concede à pessoa a certeza de que vai herdar, e buscará, então, atividades que lhe garantam o próprio sustento. Contrário senso, pode ocorrer o desestímulo à necessidade de trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu sou herdeira, sou rica. Então, para que eu vou me matar de trabalhar? É só esperar que uma hora tudo isso vai ser meu, tá, pronto, eu sou rica. Isso pode ser um desestímulo, como nós conhecemos. Cada um de nós conhece uma família em que isso se deu. Será que essa legítima obrigatória que nós temos na lei atualmente, ela deve ser revista? Vamos falar aqui, olha, de alguns pontos, sempre só para raciocinar.
Porque, como sabem, nós estamos no terceiro momento, no terceiro recorte temporal, é aquele do futuro. São coisas que nós temos que continuar nelas pensando e buscar os caminhos para resolvê-las, quiçá. Pessoas capazes e independentes a quem o falecido não teria que pagar alimentos não teriam direito à legítima. Percebam, eu não estou afirmando isso. Estou colocando para que a gente raciocine. Eu tenho meu próprio modo de pensar. O meu próprio modo de pensar não interessa naquilo que nós teremos no futuro efetivamente, por meio de lei ou por meio de decisões do Poder Judiciário. A legítima deveria ser reduzida para um montante menor, como 25% do patrimônio, por exemplo. Então, aqui 2 pontos para refletir. Pessoas capazes e independentes, para eles não teria assegurada essa proteção da legítima. Hoje, se é 50%, quem sabe a gente reduzisse para 25%, ao invés de simplesmente remover. Olha o ministro Fachin, a legítima deveria funcionar apenas como uma garantia do mínimo existencial ou do patrimônio mínimo. Mas, afinal de contas, acho que essa é a parte mais interessante para o nosso raciocínio. E as pessoas vulneráveis? Então, se não tivermos, por exemplo, mais uma legítima obrigatória, mas essa pessoa que um dia será o autor da herança tem herdeiros com deficiência, tem herdeiros incapazes, tem herdeiros idosos, a quem esse que vai falecer teria o dever de sustento, o dever de alimentar. Garantir a essas pessoas o direito à legítima como um direito ao patrimônio mínimo, seguindo ali o raciocínio do ministro Fachin, o patrimônio mínimo suficiente para a subsistência. Muita coisa para que a gente pense. E eu queria dizer o seguinte, não basta pensar e depois falar, eu acho que é isso. Toda vez que nós falamos, eu acho que devia ser, não está sendo levado a nada, é só uma discussão que não compõe o futuro do direito sucessório, que é o nosso assunto aqui, né? Não compõe. Nós precisamos raciocinar, nos juntar, nós precisamos ter pensamentos diferentes, porque essa diferença de pensamentos, de posições, é que enriquece o debate, e chegar a uma conclusão final de todo aquele grupo com a realização de propostas legislativas. Nós precisamos certamente modificar a lei. Nem tudo pode ficar o tempo todo à mercê da decisão do Poder Judiciário e ainda depois se dizer, isso é ativismo, não sei o quê. Então, nós precisamos encontrar o caminho certo para fazer essas alterações. O outro assunto, estamos quase chegando ao fim, peço desculpas pelo tempo enorme que fico tomando de vocês, se companheiro é herdeiro necessário ou não. Doutrinariamente, seguindo meu próprio raciocínio para outras coisas, eu penso que sim. Agora, se o Poder Judiciário, qualquer dia desse, disser não, é não. É não. Ou, se a lei chegar e modificar isso legislativamente, pronto. Então, é ou não é, de acordo com o que tiver no dispositivo legal. Hoje, o que nós temos? 1845, 45 do Código designa literalmente apenas o cônjuge como legitimário, ao lado de descendentes e ascendentes. Não incluiu o legislador o companheiro nesse rol de herdeiros legítimos, violando a equiparação constitucional das famílias. O silêncio do extraordinário que nós vimos lá atrás, mantém a lacuna a respeito da qualificação do companheiro como legitimário. Quando nós tivemos esse julgamento, meus caros, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ao qual eu pertenço desde a fundação,
o Instituto entrou com embargos de declaração para perguntar ao Supremo se companheiro era ou não herdeiro necessário. E o ministro respondeu com exatidão que esse assunto não pertencia àquele caso e que, por essa razão, não poderia decidir além do perfil próprio do caso que havia sido colocado sob julgamento lá. Como eu acabei de dizer ainda há pouco, nós precisamos de uma resposta definitiva para nós garantirmos uma jurisprudência coerente, isonômica e a segurança jurídica necessária para o adequado planejamento sucessório e eventual pleito jurisdicional de direitos. O artigo 1850 não excluiu o companheiro sobrevivo do rol dos herdeiros legitimários, como fez em relação aos colaterais. Então, está incoerente, mas quando as respostas das lacunas nos vêm por meio do Poder Judiciário, ele não pode avançar naquilo que não lhe foi perguntado. Então, aqui, por exemplo, para minha cabeça, é um caso típico que, para ser resolvido, o melhor seria uma resposta pelo Poder Legislativo. Agora, o Poder Legislativo, cá entre nós, tem um breque de mão puxado para assuntos delicados como esse. E aqui, finalmente, pacta corvina ou pacto antinupcial. Nós podemos proceder a uma renúncia antecipada à herança por meio de um pacto antinupcial, por exemplo, por meio de diretivas antecipadas de vontade ou qualquer outro tipo de documento. Eu escrevi, o direito das sucessões ele é repleto de regras de ordem pública, ou seja, de normas cogentes, né, que balizam com maior estreiteza a liberdade das partes em suas possibilidades negociais. Uma dessas normas que por muito tempo tutelou uma situação tida como iníqua, mas que cada vez mais ganha resistência em virtude do incremento das formas de planejamento sucessório, é a que proíbe que a herança de pessoa viva seja objeto de contrato. O famoso artigo 426. É proibido contratar a respeito de herança de pessoa viva. Nosso famoso Itabaiana de Oliveira, jurista importante no direito das sucessões do início do século passado, ele disse o seguinte: compreende-se perfeitamente esta proibição da lei, além de ser lógico não se poder adquirir ou renunciar um direito ainda não existente. Renunciar a um direito ainda não existente. Olha que interessante. Porque o direito à herança só acontece quando? No momento da morte. Lembra, hoje no começo do nosso encontro, eram 10 e 13 minutos aqui no meu relógio, foi quando eu dei a pessoa por falecida, quando disse, abriu-se a sua sucessão por força da ficção jurídica chamada droit de saisine. E, então, antes desse momento, antes da morte, não tem a que renunciar. Isso é uma coisa importante da gente, nas nossas reflexões, refletirmos. Porém, e olha o professor Nestor Duarte, meu colega aqui da Faculdade de Direito da USP, professor titular como eu, meu querido e antigo colega, ex-desembargador do nosso TJ, olha o que ele diz, fica a reflexão. O artigo 426 se refere a contrato. Renúncia não é contrato. Então, olha quanta coisa a gente tem para raciocinar a respeito disso que chamamos de pacta corvina. Caríssimos, muito obrigada por tudo. Para concluir, eu quero deixar esse meu pensamento. Melhor do que tudo, já são muitas as conquistas, e nós prosseguiremos agora buscando soluções para os demais assuntos sobre os quais ainda pendem dúvidas, ou sobre os quais controvérsias se intensificam em sede de direito sucessório.
Obrigadíssimo, CEAF, obrigadíssimo, Ministério Público do Rio Grande do Sul, queridas amigas, Marta, querida Adalgisa, querido professor Luiz Carlos, muito, muito, muito obrigada por tudo. Foi um prazer. Sensacional, é sempre maravilhoso ouvi-la. Fiquei muito curiosa em ler esse artigo do professor Nestor Duarte, porque essa questão da possibilidade ou não de renunciar no pacto antinupcial é algo que, como eu comentei anteriormente na nossa pré-reunião, que no momento em que as convicções da pessoa a permitem alterar direitos essenciais da sua personalidade, pode-se mudar o nome, uma pessoa que se convence que o seu gênero biológico não corresponde ao gênero com o qual ela se identifica, ela pode alterar o sexo, por que não renunciar a um direito patrimonial? Que questão de herança é isso. E eu só estou fazendo esse comentário assim, até para agregar essa ideia da gente conversar a respeito disso. Isso que é bom. Isso que é perfeito. Porque o que você acaba, querida, desculpa chamá-la de você. Obrigada. O que você acaba de mencionar é um dado importante para a nossa reflexão, né? Assim como disse o professor Nestor Duarte, o artigo dele não está publicado, mas eu aproveito para mencionar aqui, porque não mencionei antes, na gravação, será publicado na Revista de Direito Civil Contemporâneo, eu creio que no próximo número. Essa revista é a revista do Departamento de Direito Civil da minha Faculdade de Direito da USP. Eu farei chegar ao conhecimento de vocês quando for publicado. Eu queria saber, oportunizar o colega Luiz Carlos para que traga, se tem alguma colocação, alguma pergunta para a professora Giselda, porque eu já fui anotando algumas aqui. Obrigado, Adalgisa, obrigado, doutora Giselda, por essa palestra maravilhosa. A gente fica ouvindo e fica pensando, é claro que a matéria, ela propicia diversos debates, né? E eu sei que a Adalgisa até domina mais do que eu a questão de direitos acessórios. Eu sou um promotor que trabalha numa vara de família e sucessões. A Adalgisa trabalha só com sucessões. Ambos com 20 anos na matéria, na verdade, né? Mas eu até, nessa questão de família e sucessões, o que eu vejo? É claro que o nosso Código Civil, tanto com família e sucessões, ele foi conservador. Ele importou um retrocesso porque a nossa doutrina, a nossa jurisprudência e até a nossa legislação esparsa já eram muito mais avançadas do que aquilo que veio no Código Civil. Mas em matéria de direito de família, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência conseguiram construir decisões, né, bem avançadas em relação à família. Hoje em dia, a questão de afeto prepondera, para nós já é normal o registro da paternidade socioafetiva, da maternidade socioafetiva, né? E até nessa questão, aí quando se pensa em falar de sucessão, né, daqui a pouco vai ter algum tipo de intersecção, porque vão ter, né, sucessões do pai biológico registral e do pai socioafetivo registral, né? Mas quando se fala da questão sucessória, as decisões são conservadoras. Se conseguiu, é claro, o declarar inconstitucional do 1790, aqui ocorre alguma coisa, mas normalmente nos nossos tribunais se mantém uma interpretação mais literal da lei, até porque é difícil sair na sucessão. Então, acaba tendo um certo descompasso entre o direito de família e o direito sucessório. Por isso que a doutora Gisela fala que somente na questão legislativa se conseguirá curar isso, aperfeiçoar isso. Mas o que se verifica no nosso Congresso Nacional, como a senhora colocou, é que é uma coisa meio que claudicante, né? Nós temos alguns projetos de lei lá, acompanhamos, mas a gente não consegue ver avanço disso, né? Então, isso me preocupa. Então, é claro que a gente vai ter esse debate do pai, eu acho que o direito da legítima deveria ser assim, ou assado, minimizar, existem várias possibilidades, né? Mas se nós não tivermos uma questão legislativa, realmente vai ser muito difícil que a nossa jurisprudência mude muita coisa, né? E em matéria do companheiro ser
sucessor obrigatório, né? Eu vejo o seguinte, aqui nós tivemos recentemente uma decisão do nosso tribunal dizendo que não é, né? É uma decisão agora de julho deste ano. O ministro Fachin, quando deu o seu voto lá na ação do recurso extraordinário 878-694, em que declarou inconstitucional 1790, no seu voto, ele já colocou como justificativa que, se quisesse diferenciar, o próprio companheiro não se apresentava como herdeiro necessário. Então, eu vejo assim, que mesmo nesse ponto, a nossa jurisprudência vai se posicionar, em princípio, talvez como forma conservadora. E aí, a gente vai pensar, preciso de reforma legislativa. E nós não conseguimos visualizar isso num cenário curto, né? Daí eu penso assim, como as pessoas vão conseguir pensar em fazer um planejamento sucessório, seja com testamento, até na própria questão do pacto antinupcial, quando a gente vai testar, eu vou escolher o regime da separação de bens, e a gente não consegue especificar um pouco mais, é muito limitado, nós somos muito conservadores em matéria de direito da família, na autonomia da vontade. A própria questão, por exemplo, de evolução hoje em dia, e a pandemia trouxe muito disso, que tivemos muito avanço do extrajudicial, seja inventário, seja divórcio extrajudicial, até porque o judiciário estava um pouco mais fechado, pelo menos aqui as pessoas conseguiram naquilo que é possível, mas onde há incapaz, a obrigatoriedade de vir judicializado. E eu, particularmente, eu acho que se tiver, daqui a pouco, eu não sei se a gente vai conseguir evoluir para, mesmo com incapaz, daqui a pouco, alguma situação onde há o consenso de ter essa judicial, claro, uma fiscalização do Ministério Público lá, alguma coisa assim, mas essa questão legislativa de avanço, o que a senhora consegue ver a curto prazo de nós termos alguma melhora, algum sinal do nosso legislativo de que, olha, vamos avançar, a jurisprudência avançou no direito de família, o direito sucessório está trancado, porque a jurisprudência não consegue avançar tanto de sucessório. Tem algum sinal positivo a curto prazo de alguma reforma legislativa nesse ponto, doutora? Não que eu conheça alguma coisa que ande. O doutor Luiz Carlos falou direitinho. Nós temos os PLs, mas eles não andam. Eles não andam. Qualquer coisa que diga respeito a situações que não sejam do padrão conservador, lá nas casas, fica tudo de breque de mão puxado, como se diz, né? Diz aqui em São Paulo, a caipirada, se diz por aí. Nada anda, nada. Mas a jurisprudência também não vai conseguir avançar muito em matéria sucessória. Posso estar equivocado, mas não consigo ver muito. Ela não vai conseguir, no máximo, declarar inconstitucional que a diferença entre companheiro e cônjuge como herdeiro necessário. Aí até pode declarar, mas fora isso, outros pontos, ela não tem como mudar a questão de pactos, da própria questão, talvez, de testamento, esses testamentos não compatíveis, essas coisas assim. Eu não consigo vislumbrar um avanço na jurisprudência porque ela é amarrada na lei, né? Ela não consegue ir muito longe disso, né? Em assuntos, eu fico pensando, principalmente a respeito disso, de desrespeitar a norma cogente do 426, sabe, doutora Adalgisa? Eu fico pensando, e contei hoje, os advogados estão colocando nos planejamentos sucessórios, estão permitindo que chegue nos pactos antenupciais, mas nós temos que esperar um pouquinho, esperar o quê? As pessoas morrerem. E o assunto, se não tiver reforma legislativa, o assunto ir para o Poder Judiciário, primeira instância, segunda, terceira, passar uma vida lá, 20 anos, 30 anos, para, afinal de contas, resolver se a inserção daquela cláusula desobedecendo a ordem pública do artigo 426, se o magistrado vai ou não dizer, tudo bem, pode sim. Será? Tenho essas angústias também. Eu fico mais contente de existir reuniões como essa nossa aqui, em que nós podemos especialmente levantar os pontos para reflexão, levantar os aspectos divergentes,
sabe quem nós somos? Nós somos o terceiro passo, como estamos aqui hoje. Nós somos a doutrina, vamos dizer assim, né? A doutrina pensa, constrói, sugere, e daí o encaminhamento disso para o futuro vai depender, como nós estamos falando o tempo inteiro, do Poder Legislativo, e se ele nada fizer, eventualmente do Poder Judiciário. Não devia ser assim. Né? Devia ser uma coisa que tivesse menos constrangimentos morais. Tem coisas que passaram pelo poder legislativo que, às vezes, eu fico até pensando, nossa, isso daqui, foi por engano, foi numa sexta-feira, às 6 horas da tarde. Ou numa segunda-feira de mau humor, né, também, de repente, porque eu acho que tem muita legislação que é umas pegadinhas. Hoje o nosso direito sucessório, ele é tão cheio de regras imbricadas, que mesmo para nós que trabalhamos com isso, é difícil lembrar de cabeça todas as regras. E se é só com filhos comuns, com filhos diferentes, se é casado tal regime. Então, é sempre uma mudança. Para as pessoas lá de fora, né? Imagina como é que eles pensam, eles não sabem quem vai ser o herdeiro. Antes, no começo, a gente estava conversando aqui com a Marta, e dizia, eu não sabia que o meu esposo é meu herdeiro. E isso que nós somos do meio jurídico. Né? Então, imagina para o povo, a legislação é feita para o povo não consegue compreender, não consegue se defender e fazer um pacto sucessório, um planejamento sucessório adequado com esse imbrincar de legislação. Eu, por exemplo, toda semana, o 1790 foi declarado inconstitucional há mais de 5 anos. Mas eu digo, quase toda semana aqui em Caxias do Sul, eu tenho que impugnar um plano de partilha em que o advogado usa o 1790, porque quando só tem aquela casinha que os companheiros construíram conjunto, para ele é vantajoso o 1790, porque ele tem a menção e mais um pouco de herança. E isso em detrimento do herdeiro menor, que normalmente é a causa da nossa intervenção. Então eu digo, não, 1790 aqui é inconstitucional, e o advogado fica questionando comigo aquele artigo, tá? Porque ele lê o Código Civil. Tá? E em matéria de família e sucessões, é muito comum o advogado não especialista atuar. É claro, nas grandes causas nós temos os especialistas, mas o nosso feijão com arroz do dia a dia, 80% da minha demanda é advogados que não estão no dia a dia do direito da família. Então, eles fazem esse negócio, não é nem por má fé, mas sim por desconhecimento. Ele lê a lei, fica a lei. Ele não está acompanhando todo esse movimento, essa discussão jurisprudencial, quer dizer, problema do advogado. E às vezes, quando apresenta para ele, ele ainda fica questionando. O 1790 foi declarado inconstitucional porque ele era prejudicial à companheira. Mas, nesse caso, o 1790 é benéfico ao companheiro, então eu quero que se aplique. Eu digo, não, rapaz, é tanto para o bem como para o mal. O 1790 está fora. Mas fica numa discussão ali, né, perrengue em cima disso. E quase toda semana eu tenho um embatezinho nesse sentido. Tá? Então, um monte de regras. Eu estudei no tempo do Código antigo, o nosso sonho é que era o cônjuge virar herdeiro na frente dos colaterais. Esse era o sonho, né? Hoje em dia colocaram, tudo bem, mas colocaram um monte de regra que quebra a cuca dos operadores do direito no dia a dia. Imagina os colegas, sejam promotores, juízes, às vezes da clínica geral, que nós chamamos, né, que não são especializados, entender todo esse tipo de estrutura, na verdade. Ainda que tenha estudado, mas a gente fica longe, né? O colega faz o júri num dia, no outro dia ele tem que trabalhar no inventário, é difícil para ele também, né? Aliás, temos uma pergunta, doutora, da senhora faz. Temos uma pergunta da colega Ana Marquesan, que encaixa nisso que a professora Giselda acabou de falar, aquelas coisas que a gente acha assim, que é uma pegadinha, que o Congresso votou aquilo às 8 da noite de sexta-feira, estava todo mundo já com o cartão de embarque na mão, porque tinha que ir embora, que para mim é a questão do inciso 1º do 1829, que é a mistura de cônjuge e regime de bens com a questão sucessória. E a pergunta da Ana é assim, havendo somente descendente exclusivo do companheiro falecido, a companheira supérstite herdará metade e o filho a outra metade? Então, a hipótese que ela está colocando é de alguém que tinha só um filho, vamos supor, de um primeiro casamento,
filho único, contrai união estável, né? Companheiro. Daí contrai união estável com uma outra pessoa e falece. O companheiro é sobrevivo e o filho herdeiro necessário. O herdeiro necessário, único herdeiro necessário. Ela pergunta como é que divide os quinhões. Assim, meio a meio. Depende, né, professora? Porque se o regime adotado na comunhão universal... Não ela tem direito à meação, né? Onde tem meação não tem herança, aquela regrinha básica, né? Mas ela vai ter, mas no efeito prático vai ficar com metade da casa um, metade da casa outro. Mas a companheira, eventualmente tendo meação, é por força da meação. E se for o regime da comunhão parcial, bem particular dele, ela só tem herança. Então, de qualquer jeito, fica com a metade. Nós temos que pensar o regime de bens que está ali. Esse artigo 1º é lotado de pegadinhas do regime de bens. E por que fazer essa confusão? Por que colocar o regime de bens enrolado no direito sucessório? Essa, para mim, vale uma alteração legislativa. A pergunta da doutora Ana parece simples, é uma pergunta simples responder, mas a resposta, ela demanda vários detalhezinhos para poder se responder de forma correta a pergunta da doutora Ana Marquesan. Só para ver, isso ilustra perfeitamente a dificuldade que se tem em relação, hoje em dia, com a legislação que nós temos, de compor, de fazer, na verdade, os planos de partilha. E isso eu não sei como é que a colega da Algisa consegue gostar disso, na verdade, né? A professora Giselda falou que os PLs andam muito devagar. Um PL que está, assim, se arrastando é a questão da alteração para colocar o abandono afetivo como hipótese de deserdação. Está lá, o projeto de lei, sentadinho. E é uma demanda da sociedade isso. Claro. E aquele rol lá para deserdar, ou mesmo para excluir por indignidade depois do falecimento, aquele rol é taxativo. Mas claro que está faltando, tem coisas ali que não combinam mais com o direito de família da atualidade, né? Não combinam. Tem que modificar aquele rol. E existe o projeto de lei, o projeto não anda. Não anda. Nós do IBDFAN temos um estatuto, um projeto de lei, Estatuto do Direito de Família. Nunca foi para frente, nunca, está lá parado. E entre nós ficamos muitas vezes discutindo, vamos fazer um projeto de lei, um Estatuto de Direito das Sucessões? Dá uma preguiça, porque... É difícil, né? Acho que também fazer um estatuto é muito difícil. Tem que trazer, acho que mudanças pontuais, que mesmo essas pontuais, que nem essa questão da deserdação, não passem, mas um estatuto que é amplo, que vai ser uma discussão maior. Aí isso fica, de novo, 20 anos no Congresso para debater, e daí quando sai desatualizado como o nosso Código Civil, né? Essa dificuldade. Completamente desatualizado, Tadinho. Tem uma pergunta direta, doutora Giselda. A senhora acredita que o nosso STF, no final, vai declarar o companheiro como herdeiro necessário? Com qual relação? O doutor Fachin, então. Vamos com o doutor Fachin, que é o nosso... quem mais entende direito de família no nosso STF, na verdade. Gaúcho também. Hoje é o dia do Rio Grande do Sul. Eu acredito que seja, pelo menos ele né, o doutor Fachin seria nosso referencial no STF. Com certeza. Né? E família. E aí, quando eu vi o voto dele no recurso extraordinário, eu digo, mas vem cá, ele sinalizou negativamente, né? Claro, daqui a pouco ele não pensou a repercussão, a gente sabe que depois, às vezes é o caso. Pensando melhor a situação, ele pode mudar, né, o fundamento dele, né? Quem sabe, né? Porque não é muito a cara dele, o perfil dele. Eu o conheço pessoalmente há muitos anos. Tanto é que a desembargadora Rosana e eu mesma, nós nos chamamos mutuamente de cunhadas. Então, por isso que eu me sinto à vontade para dizer,
não parece o perfil do ministro Fachin, né? Ficou difícil. Mas é como você está dizendo, Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, cada caso leva a decisão de uma maneira diferenciada, né? Talvez, nesse caso, ele tenha entendido da maneira como fez, negativando, dizendo não, né? E aí, por isso que eu fico aí pensando e eu vejo, claro, que as decisões que estão vindo dos tribunais estaduais, a maioria está indicando por considerar ele como necessário. O nosso tribunal que deu essa guinadinha recentemente, mas não era nem um ponto tão necessário, até porque o próprio efeito modulador da Declaração Constitucional de 1790 já resolvia a questão, só que o tribunal ali, às vezes, escreveu um pouquinho a mais, acabaram colocando também, decidindo sobre esse ponto, colocando esse ponto como razão de fundamento, na verdade, mas não era a questão principal, né? Por isso que eu digo, também ali, não era a questão principal, mas só foi utilizado como razão de decidir, por isso que ele poderá mudar, né? Mas o problema é que a gente vai ficar mais um tempo e daqui a pouco isso com mudanças fortes, porque foram 13 anos para 1790 ser declarado inconstitucional. Nesse tempo, tivemos decisões para cá ou para lá, e depois mudou tudo, com efeitos de sucumbência forte, com bens que já foram vendidos. Então, tem todo um rescaldo ainda que a gente está enfrentando hoje em dia por conta dessa demora, que não diria que é natural, mas é decorrente. Até chegar no STF, tem que passar por todas as instâncias, né? Infelizmente, pelo nosso horário, principalmente da professora Giselda, nós vamos ter que encerrar. Em lágrimas. Em lágrimas. Eu acho que tem uma... Enquanto eu acompanhava essa brilhante exposição da professora Giselda, e antes de passar a palavra para as exposições e considerações finais de todos vocês, eu anotei algumas palavras aqui e me lembrei, professora Giselda, que eu fui, por um período, presidente da nossa Associação do Ministério Público e tive muito convívio nas casas legislativas. E a gente sempre dizia que o tempo da lei, às vezes, não é o tempo da vida. E que elas dependem muito, né, dos momentos políticos, das mudanças de cultura, mas eu acho muito importante que os grupos de doutrinadores, de juristas, insistam. Às vezes, insistam, se organizem para que essas mudanças ocorram. Nós estamos aí também com um jovem Código de Processo Penal, com 16 anos de idade, praticamente com a idade do meu filho mais jovem. E assim, às vezes, isso acontece, né? A gente sabe. Mas eu acho que as boas legislações, foi uma vivência que eu consegui ter, ela vem dos debates necessários, desse amadurecimento, que muitas das nossas leis são inadequadas, porque não houve o debate necessário. Ela vem no calor da necessidade de mudança, na boa intenção até, de conseguir uma brecha e passar naquelas inúmeras comissões legislativas e passar. Então, eu acho que o debate é profícuo, necessário, e eu acho que é a única solução para que novas mudanças legislativas cheguem com o amadurecimento necessário. E também anotei aqui a questão das mudanças, né, que as nossas legislações todas nessas áreas estão, que é buscando um pouquinho mais, modificando a questão da autonomia, da liberdade e das capacidades que estão vindo aos poucos nessas novas legislações, né? Eu acabei também a última foi, afinal, idoso, velho é quem, né? Idoso é quem? Estamos aqui, eu mais para os 60, né, se a geração dos 120 já nasceu, as legislações vão ter que também se atualizar. E nós que estamos numa escola, eu faço um agradecimento, porque aqui também se falou do desconhecimento, não só dos atores do sistema de justiça, mas da sociedade em geral, e essa área, para ver um bom planejamento sucessório, nós também temos que atingir a sociedade em geral, né? E aqui é um lugar de dar luzes ao desconhecimento. E hoje, com esse aprendizado aqui,
que aqui vocês conseguiram transmitir, principalmente a professora Giselda. Eu espero trazer, através do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, um pouquinho de luzes aos nossos integrantes, colaboradores, e como estamos no YouTube, para a sociedade em geral. Eu passo, então, para as considerações finais. Eu queria, primeiramente, agradecer a doutora Giselda pela palestra maravilhosa, por oportunizar, na verdade, vivenciar esse momento. Agradecer a nossa Marta pela ideia, na verdade, de ter esse ciclo de direito de família. Direito de família, às vezes, é esquecido, direito sucessório mais ainda, né? Mandar um abraço para a Dalgisa, aqui à distância, né? Com quem eu aprendi muito direito sucessório, né? No ato ali, tive a oportunidade de ver o trabalho dela, então aprendi muito mesmo. Então, um abração à Dalgisa, abração aos colegas que nos acompanharam aqui e parabenizar realmente a nossa instituição por ter esse tipo de espaço, essa possibilidade de aqui, nós no interior, né? Vivenciarmos, discutirmos hoje direito de família, amanhã outro assunto. Isso aí nos engrandece o tempo todo. Então, parabéns à doutora Giselda, a Marta e a minha colega Dalgisa, e também a mim, né, que procurei dar complicar um pouquinho a vida aqui, falar alguma coisa, né? Nós vivenciamos esse momento muito gostoso nessa manhã. E a professora Giselda, que é assim a absoluta enciclopédia do conhecimento de direito de família, nunca deixa de ser clara. Ela sabe, mas essa erudição não é uma coisa hermética que a senhora guarda para a senhora divulga, a gente entende, a gente compreende, a senhora quase me convence com a questão da norma cogente do pacto sucessório, da questão da herança. Eu adoro lhe ouvir, adoro. Adoro, porque, claro, é límpido, o raciocínio é sempre muito bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora. Quem agradece sou eu. Lindas mulheres inteligentes, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, CEAF, obrigada, viu? E Ministério Público, né? Quero agradecer na pessoa do Dr. Luiz Carlos Prá. Foi ótimo participar desse evento na companhia visual de vocês três. Foi muito, muito, muito bom para mim.